Fala, Vinícius. Vinícius, só antes para apresentar para o pessoal aqui do canal que está acompanhando, Vinícius é um amigo meu de já muitos anos e contribuiu muitas vezes no GP Total. É um dos especialistas aí de Ayrton Senna e de Fórmula 1 no Brasil. É um cara cuja opinião é sempre muito embasada, da mesma forma que eu tento fazer no canal, com critério, sem pender para as paixões, mas fazendo uma análise aprofundada que geralmente vai trazer opiniões, ora, ah, discordantes da maioria, às vezes concordantes, mas não com o intuito de concordar ou discordar com ninguém, e sim mostrar o que os fatos apresentam. Então, o meu convite para o Vinícius aqui hoje foi para nós tratarmos de alguns mitos em relação a Ayrton Senna, especialmente mitos negativos. Porque o Senna, e o Vinícius já vai explicar bem isso, no Brasil, como tudo no Brasil, né, os ídolos e as personalidades tendem a sempre ser extrapoladas, para o bem ou para o mal. Os defensores acabam exagerando e os detratores muito mais. E como o Senna tomou uma proporção gigantesca, principalmente, mas não somente, após a sua morte, criou-se as três faces deste tricampeão. E é isso que o Vinícius vai começar abordando para nós. Obrigado por aceitar a participação, Vinícius, e explica para nós quais seriam essas três faces desse tricampeão querido. Abração. Isso, isso, Marcel. Eu que agradeço o convite, muito feliz de participar. Seu canal é uma pérola do YouTube, para falar de esporte e história do esporte. Estamos sempre acompanhando. Eu sei que tem muita audiência, eu tenho que falar aqui bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque esse vídeo vai ser assistido a toda hora aí. E, bem, cara, falar de Ayrton Senna para mim é sempre um barato. A gente, eu nunca neguei que tem essa relação pessoal, né, desde garoto. Comecei a me interessar por Fórmula 1 aos 9 anos de idade. Ele ainda estava na Lotus, ainda era um piloto jovem, crescendo, e eu acompanhei toda a carreira, tive essa felicidade. Realmente gosto de falar do Senna. E num dessas colaborações que fiz ao GP Total, a esse portal de seu e de outros tantos amigos, portal de Fórmula 1, aliás, eu achei o GP Total porque ele se distinguia também ao abordar o assunto Ayrton Senna, sem afetações, sem os exageros de parte a parte. E, então foi daí que eu passei a acompanhar o GP. E num dessas oportunidades que eu tive, poucas e honrosas, de colaborar com o GP Total, foi esse texto sobre o Ayrton. Essa ideia era um pouco mais antiga, eu reformulei ele na ocasião de a gente publicar no GP Total. Então, Foi em no resumo... 30 anos do primeiro título, né? Você Sim, fez. exatamente. Fizeram um especial dos 30 anos de 88, né, 2018. Uhum. Lucas fala da temporada, o Márcio da corrida, e eu fiz essa abordagem geral do Ayrton. Certo. Então, o que são as três faces? Em resumo, eu acho que o texto vai estar aí na discussão, depois o pessoal pode ler com calma. A gente tem... o Ayrton virou uma lenda, dá para dizer isso. É uma imagem, ele entrou para a história social do Brasil, é reconhecido em outros lugares do mundo, como outros tantos grandes esportistas. E a morte precoce, a interrupção da carreira daquela forma, como acontece com outros esportistas, artistas, ícones do pop, ou da política, do que quer que seja, tem a carreira jovem interrompida, cria-se um legado depois disso. Isso é natural. Não é verdade? E no Ayrton, eu consigo observar três faces que ficam sob a égide desse legado, debaixo desse legado. Um deles é a que todo mundo conhece, a imagem mais imediata dele, que é muito brasileira, mas que também resvala em outros países. Claro que não da mesma forma. A gente sabe que ele tem fãs do Japão, na Austrália, na Europa, até nos Estados Unidos, pontualmente, que não gostam de Fórmula 1. É a imagem do ídolo mesmo. São pessoas que se enxergam, no seu dia a dia, notam alguns dos exemplos da Ayrton Senna e tomam para si nas suas atitudes, e veem nele o símbolo da superação, não da vitória triunfante sempre, mas da luta, da persistência. Eu acho que tem muito isso da imagem dele, mas também a relação com a vitória. O tema da vitória, afinal de contas, virou tema para qualquer vitória, formaturas e tudo mais, ficou até enjoativo. Então as pessoas enxergam nele, e ele tinha esse negócio no olhar de, ao mesmo tempo, ser uma grande estrela, ele passava uma certa simplicidade, ele se emocionava fácil, as pessoas se identificaram com ele por vários aspectos.
E a morte, enfim, deu um ponto muito trágico, muito precoce. Então, tem essa imagem, ficou a imagem pública do Ayrton, no coração das pessoas. E é um pessoal que geralmente não é fã de Fórmula 1, ou não necessariamente, creio que a maioria não seja. A gente até costuma brincar muito, ali coloca o Senna com N, escrevem Ayrton com I, né? Às vezes que nem acompanha, nem leia sobre Ayrton. É aquela imagem imediata do Senna, grande. Isso não tem a ver com na minha opinião, é impossível de se fabricar uma imagem dessa. Sim. Você pode dizer, a emissora de Globo reforça um pouquinho aquilo, ele tem um instituto que, vez por outra, promove alguma coisa. Sim, mas acho que só consegue ter essa promoção porque a imagem dele persiste. As coisas se retroalimentam, né? Mas não existe uma causa muito explicável para esses grandes vultos. Ele não é o único, então é uma coisa que a gente observa com muita clareza, essa imagem dele maior. Tem uma segunda imagem que, na verdade, é que a gente costuma tratar mais até, para quem é fã de Fórmula 1 mesmo, é o reconhecimento dele no circo da Fórmula 1, que resvala também nos setores de cobertura automobilística de vários países. Uhum. Eu chamo a atenção no texto que esse respeito é enorme, talvez mais do que esse grande público saiba. Ele é tido, eu conheço 6 ou 7 grandes pesquisas internacionais entre o fim dos anos 90 e o começo da década passada, 2012, que elegeram Ayrton o maior piloto da história. Sempre que se entrevista jornalistas, mecânicos, pilotos, ex-pilotos, o Ayrton acabou vencendo essas enquetes. Assim como os grandes nomes de cada esporte são eleitos dessa forma, o Ayrton foi, né? Ele não é o maior por causa das enquetes. As enquetes são um termômetro disso, dessa visão mais profissional ali do meio. E ele foi eleito o maior da história. Eu acho isso notável porque ele não é o maior vencedor, já não era quando morreu. Ele não bateu nenhum recorde. O recorde de poles era dele, mas ele nunca teve o recorde de títulos ou vitórias, por exemplo. Teve uma carreira consistente, carreira de 10 anos, mas não foi o recordista. E depois dele, pelo menos 2 pilotos estouraram tudo que podia ser estourado de estatística na Fórmula 1. Pelo menos pós-Schumacher, o Senna continuava a ter esse status no circo da Fórmula 1 de todos os tempos. A mais bonita delas, eu acho que é daqueles 217 pilotos vivos, né? Em 2012, na Autosport, revista 2010. Antes do Schumacher voltar, né? Fizeram, verdade. Casou a ocasião, né? Isso, 2012 é uma da BBC, se não me engano. Essa de 2010, a Autosport, revista inglesa, tradicional, de cobertura automobilística, procurou por todos os pilotos vivos da Fórmula 1, obviamente, não falou com todos, mas 217, a maioria deles, pilotos lá, José Froilán González, pilotos dos anos 50, respondendo, dos anos 50, 60, 70, só os pares dele, né? E cada um tinha que fazer uma lista de 10, onde se dava 10 pontos para o primeiro, ia decrescendo até dar 1 para o 10º. No somatório, o Ayrton pontuou mais que todo mundo. Achei essa bonita, porque é um reconhecimento dos seus pares, afinal. Essa é a visão que se tem do Ayrton. Agora, o caso de discussão, o fato é que ele está ali entre os 3, seguramente, os 3 maiores pilotos da história. Esse respeito dele é inexorável, é fato, né? Então, você tem o ídolo, mais da figura comum, ou do cidadão comum, que não precisa nem conhecer de Fórmula 1 para gostar. E tem essa figura dentro do circo da Fórmula 1 histórica como piloto top of mind, digamos assim, que é um termo utilizado para isso. E, por fim, nós temos, Marcelo, talvez a gente vai abordar alguns assuntos aqui que estão mais circunscritos nessa terceira face do nosso Ayrton Senna, que é mais atinente ao pensamento da cobertura automobilística especializada no Brasil, que nem dá para dizer que é a imprensa brasileira, de jeito nenhum, nem tampouco a imprensa esportiva brasileira, e acho que concordamos que a imprensa esportiva brasileira não sei se interessa pouco, mas conhece pouco dos meandros do automobilismo. A gente tem a sensação que muitas vezes aquele repórter do futebol é que edita uma matéria de Fórmula 1, eu tenho essa sensação. Temos excelentes quadros, experientes, pessoas que cobriram o circo, jornais, os grandes jornais, emissoras de TV, temos essas pessoas. Mas eu acho que nunca foi proporcional ao tamanho do Brasil. A cobertura esportiva do Brasil é muito pendida do futebol mesmo, a gente sabe disso. Sim. Mas resta, principalmente hoje na Fórmula 1, o que a gente nota é que essa cobertura em relação
a memória do Ayrton Senna é carregada de outras coisas, talvez de outros sentimentos, de outra visão sobre o Ayrton. E que no texto eu costumo brincar, costumo dizer, e citei no texto, que pratica-se uma iconoclastia do Ayrton. As razões são desconhecidas, não dá para ter certeza do que causa isso. Mas, em suma, alguns jornalistas brasileiros, esses mais especialistas em Fórmula 1, que hoje estão espalhados também na internet, a internet possibilitou isso, são portais, são blogs, sites excelentes, de boa cobertura técnica, mas que insistem em ficar tentando diminuir efeitos do Ayrton, tendo em vista, talvez, o Super Senna, ou o anjo Ayrton, o Deus Ayrton Senna, que não existe, de fato. As pessoas que acham isso é porque são pura emoção, não estão escrevendo sobre Fórmula 1. Mas esse pessoal, talvez querendo compensar essa desproporção, o tamanho que o Ayrton tomou, e talvez tenha ficado maior do que o próprio automobilismo nacional, o que é injusto. Nós temos outros campeões, de certa forma, causa um certo incômodo. Então, por querer compensar essa desproporção, ou por querer se distinguir no meio de quem só analisa com paixão, ou de quem quer só manchete, ou por outras razões, há uma herança de uma rivalidade muito forte com o Nelson Piquet. Sim. Isso dividiu também setores da imprensa, e apesar de ter, sei lá, de 30 anos atrás ou mais, ficou uma herança dessa convivência com aquele período com os dois. De repente, um Ayrton impaciente no paddock, que dava entrevista só para a emissora principal e não falava com as outras. Enfim, então, uma série de razões que podem ter levado a essa iconoclastia. Só que a gente acaba se deparando com análises realmente estranhas que ignoram essa posição do Ayrton lá no circo da Fórmula 1, a segunda face, do top of mind, ou pelo menos um top 3 global, um piloto repreensível. Ou pelo menos a colocam como fruto da morte, né? Quando reconhece o tamanho morreu. Já vi Fábio Seixas, por exemplo, dizer isso, porque morreu simples assim. Quer dizer, né? Continua. Uma explicação pequena, né, Marcelo? Uma explicação pequena. A primeira coisa que a morte faz parte da vida. Não dá para separar a morte da figura. A gente teve outras pessoas que... Eu fico imaginando se outros pilotos... Isola, bate na madeira aqui, mas se outros pilotos morrem cedo hoje, será que teriam esse legado? Quer dizer, isso nunca é tão explicável assim. O fato é que a gente nota, e a gente, Marcelo e eu conversamos há muito tempo, e tem uma série de pontos a se abordar desses mitos ao avesso do Ayrton, porque tem a mitologia que pode eventualmente supervalorizar, aquela que fala que ele era imbatível, que ele podia vencer com qualquer carro, que ele vencia todos os domingos de manhã, não é isso? É aquela conta que não fecha. Tá? Quando a gente fala de mito Senna, talvez a gente remeta mais a esses, né? Mas existem os outros tantos. O piloto que não era tão veloz na corrida, que ganhou com menos pontos, enfim, podemos elencar e explorar cada um deles. Tem alguns desses, então. Um que eu acho engraçado, né, porque até fazendo um pequeno paralelo, a gente tem visto a eleição americana recentemente, o pessoal fala, mas lá não necessariamente quem é mais votado ganha, né? E eles fazem uma analogia, trazendo para a Fórmula 1, o Senna foi campeão pontuando menos. Primeiro que não é o único caso, né? Nós temos, aconteceu também em 1964, e John Surtees foi campeão, tendo somado menos pontos ao todo do que o Graham Hill. E a história do Surtees, você que me falou, eu não lembrava da história do Surtees, eu lembro. 64, né? Isso. Mas, em pontos válidos, ele somou mais do que o Hill, que acabou somando mais pontos totais do que ele. Porém, o interessante é que esse regulamento dura de 50, do ano que a Fórmula 1 começa, até 1990. E não há, durante 40 anos, ninguém que erguesse bandeira que esse regulamento é injusto. Né? Justamente porque o regulamento era justo, era muito justo. Então, eu quero que você fale para nós aí, porque às vezes pinga, né? Explicações de que o Prost, na verdade, superou o Senna na McLaren, porque nos 2 anos, 88 e 89, ele somou mais pontos em todos os 2 campeonatos. Mas especialmente o de 88, que ele foi campeão, o Prost soma ao todo 105 pontos, mas 87 são válidos e o Ayrton soma 94, dos quais 90 são válidos. Então, um olhar distante, especialmente para hoje, você explicar que o Prost foi campeão, o Senna foi campeão tendo somado
menos pontos do que o Prost, pode causar alguma estranheza. Então, explica para nós, assim, o quão justo, na verdade, foi esse título do Senna. E das visões que o próprio Senna e o Prost tinham à época, né? Nunca Exato, cuidando do sistema. exato. Aí flui desse pensamento aquela ideia, assim, o Prost, que não é totalmente infundada àquela altura, mas que o Ayrton era mais impulsivo e que jogava corridas mais fora, e o Prost mais cerebral. Então, aqui isso fica como se fosse uma prova disso. Entendeu? Tá vendo? O Prost é mais capaz de somar pontos e tal. Ainda que tenha algum sentido naquela altura da vida dos dois. Mas tirar o mérito daquele título por causa da pontuação é realmente absurdo. E por mais que a gente fale, e dá para falar um monte de coisa, você citou o exemplo da eleição americana, porque é regra, né? Regra do jogo é a questão do delegado e tudo mais. Você tem o vôlei, ou tênis. É possível você ganhar de 3-2 e quem fez dois sets fazer mais pontos. Não pode? No Cara, tênis, questão do games. ganha 3. Exato. Exato. A questão é a história virtual. A gente não pode voltar no tempo, mudar alguma coisa, as coisas não aconteceriam da mesma forma, né? Existe uma causalidade. Então, no começo do campeonato, os dois competidores, todos, na verdade, sabiam desta regra. E como a McLaren se destacou num certo nível que quase nenhum GP foram ameaçados, aquele ano em especial seria uma em que a validade desse descarte seria aumentar exponencialmente, sem dúvida nenhuma. Eles sabiam disso. Eu acho que o mais emblemático de tudo é uma entrevista do Prost, se não me engano, após o GP da Bélgica, em que ele, resignado, com as 4 vitórias europeias ali do Ayrton, quando o Ayrton passa à frente, faz, se não me engano, 7-4 neles, ele mesmo fala, não tem mais jeito, realmente está acabado. Podia ter um pouco de estratégia do Prost ali, de deixar o Senna confiante, pode até ser. Mas ali no semblante deles, e em outras declarações ao longo do ano, eles sabiam disso, que era quem vencesse mais corridas. O Ayrton deu entrevista, isso fica claro em algumas biografias, ele deu entrevista também ao longo do ano em que ele sabia, quando perguntavam para ele essa questão de ser mais atirado pela vitória, ele fala, olha, com as vitórias vem o título. Salvo exceções. Acontece do cara também ganhar mais corrida e não ganhar, mas naquele formato, e em 88, com aquelas circunstâncias, isso era muito óbvio. Tá? Isso não exime, não tira a culpa do Ayrton no acidente em Mônaco, em que ele se distraiu e bateu, perdeu ponto. Em Monza, há ainda alguma discussão com o enrosco lá com o Schlesser, mas é algo em que ele poderia ter sido mais prudente, digamos. Então, ele poderia ter sido campeão em Monza, né? Se vence Mônaco e se vence Monza, nunca fiz a conta, mas era para ser campeão por ali. É, campeão. Porque ele praticamente dominou aquelas corridas. Então, não dá para tirar esse componente do regulamento e da consciência de que aquele ano seriam só os dois e que muitos pontos seriam descartados. Eles não teriam competição de outros adversários, como até houve um certo nível em 89, que poderia se descartar a pontuação baixa. Então, isso era uma regra posta, eles sabiam disso, em que pese esses erros do Ayrton em 88. O Prost fez outras corridas que não faria depois, hein, nesse duelo de McLaren, que é andar no ritmo semelhante ao Ayrton, no México, na França. Depois Portugal e Espanha teve aquele lance estranho com o carro do Ayrton, nunca ficou muito claro. Um era problema, o outro não sei. Há quem diga que teoria da conspiração, que a Honda queria adiar um pouquinho aquele campeonato, o Japão, ou que o próprio Ayrton teria sentido um pouco a pressão do quase. Enfim, então em 88 ainda houve muito GP em que o Prost andou junto com ele. Era um baita piloto, era o bicampeão do mundo, era o recordista de vitórias da Fórmula 1, era o professor de automobilismo mesmo naquela altura, né? Maior salário, o cara da Fórmula 1. Havia declarações do Lauda quando saiu dizendo que ele fazia tudo que eu faço, só que mais rápido. Nelson Piquet admitindo que o Prost era o melhor piloto. Aí entrava com muito respeito em relação ao Prost. Dono da McLaren, lá 5 temporadas, bicampeão pela McLaren. Então, um baita desafio. Ele estraçalhou companheiros de equipe ao longo da carreira, grandes companheiros de equipe. Arnoux era um cara muito veloz. Lauda, que ainda o venceu em 84, mas na estratégia, depois falou, não consigo. Keck Rosberg era tido como o cara mais rápido da Fórmula 1, né, e sucumbiu ali à pressão do Prost. O próprio Joe Ramírez contou ao Reginaldo Leme que tinha um receio desse duelo. Ele gostava muito do Ayrton, que era muito promissor, mas que o Prost estraçalhava companheiros de equipe. Então, que o Senna estava inventando uma máquina de moer ali da mente do Prost. E o Reginaldo que respondeu ao Joe, falando, olha, com o Ayrton acho que vai ser um pouco diferente isso daí, vamos ver. Então, em que pese isso tudo, né, essa maturidade
piloto no auge, e o Ayrton ainda na curva de aprendizagem dele, que ele ainda chegaria, houve esses erros, mas não dá para tirar o mérito daquele título de 88. O regulamento era aquele, a pontuação a certa altura já não importava. O filme da FIA oficial fica o tempo inteiro mostrando o placar de vitórias. Prost 3, Senna 2, Senna 4. Porque aquele era o jogo. Era o que ia decidir. E o fato de ele ter sido campeão antecipadamente já demonstra isso, né? Daí você contabiliza os pontos da Austrália. Na Austrália aconteceram coisas diferentes, né? O Senna, ele já era campeão, então no dia anterior eles vão brincar lá de futebol, ele vai no gol, machuca a mão, fez a pole, mas daí tira em segundo, quer dizer, esses pontos oficialmente já não contavam mais, né? Então, 104, né, viraria, 105 viraria a 96, o Senna 88, quer dizer, a diferença foi menor e certamente se fosse outro contexto, como você disse, aquela corrida seria disputada de uma forma muito diferente, o Senna estaria com outro foco. E 89, quebra um pouquinho isso aí, né? 89, Senna... 89, antes de 89, eu quero até dar um salto no tempo em relação à própria pontuação do Ayrton. Claro que o Ayrton dos anos 90 começa a entender melhor a pontuação, quando em 90 já a Ferrari fez um carro especial com o Prost, dá para dizer que em vários circuitos ela teve alguma vantagem sobre a McLaren, e a Williams entrou na briga, por exemplo. Então a questão do descarte seria um pouco mais relativizada ali, de 100 para trás de Williams chegaram a ser competitivos em 90, né? Então o Ayrton já tem ali terceiros, quartos lugares, segundos lugares conformados, o que não era muito comum, né, no biênio mais forte da McLaren, né? Eu começo a entender isso. E em 91, como é que o Ayrton encara a pontuação? São 16 corridas, ele pontua em 14. Né? E dessas 14 ele venceu só, entre aspas, 7. Então, 7 corridas na pontuação, 7 corridas com paciência. Então, quer dizer, ali já mudava, né? Deu 10 pontos para a vitória e retirou a questão dos descartes. Então, o argumento de que só coloca essa questão mais cega em relação à pontuação, precisa olhar o todo, né? Olhar a mentalidade, o regulamento, o contexto. Mas voltando a 89, 89 acontece um fenômeno, né, Marcel? Eu acho que o Ayrton era mais maduro em 89. O Lauda, no início do ano, previa um massacre. O Prost é um pouco resignado com aquela... Vamos falar a verdade, com a surra na pista. Em largadas 28-4, 7-1. É uma coisa que não se viu entre grandes campeões, essa desproporção. O Prost ficou com fama de piloto lento, olha que absurdo. Um cara que no treino esmagou, repito aqui, esmagou Lauda, esmagou Rosberg, esmagou Damon Hill, esmagou. Questão de 90%. Né? Então, o Prost impingiu ao Rosberg em 86 foi o que o Senna aplicou nele. Então, isso entre os grandes campeões, não é nem entre os mais rápidos, nunca foi visto daquela forma. Então, o Prost em 89 entrou para andar atrás mesmo. Não tem nem aquele desempenho, talvez na França, que realmente ele tinha um desempenho acima, na melhor das hipóteses, igual ao do Ayrton. Em um dos 2 anos, o Ayrton faz a pole. É isso. Em outro, o Alan fez a pole. Mas na corrida, ele ainda manteve alguma coisa à frente. Mas no mais, ele andou atrás. Em 89, eu acho que... Aí você pode dizer que tem aquele erro do Brasil, né? O Ayrton divide com o Berger, ele ir para trás de uma largada atrevida. Quando me perguntam se isso era estilo Ayrton, se isso ele punha na conta dele, aí eu caso um pouquinho com aquela fala dele de que às vezes ele arriscava, porque algumas vezes ele ganhava corridas assim. Eu me lembro daquela largada, aquela freada no último segundo lá na Hungria, em 91. Em alguns momentos ele era feliz, em alguns outros não era feliz. O modo como ele cortava retardatários também, ele perdia menos tempo que o Prost com retardatários na média, né? Então isso gerou, sei lá, de 400 ultrapassagens, 2, 3, ele acabou se enroscando, né? Tava ele lia que esse negócio estava um pouco no saldo, na conta dele, né? Essa ousadia. Em 89, em que pese essa dividida de curva lá no Brasil, e depois aquele enrosco com Mansell, que diz o Ayrton que viu que ele estava desclassificado, mas Mansell não viu e teve o enrosco em Portugal, não é isso? Não. Tá. Mas o que pesou naquele campeonato, eu acho, foram 3 quebras do Senna que não foram muito explicáveis por desempenho, por erro, né? Foi coisa do equipamento. Não foi comum em 88 e não seria nem em 87. Ayrton quebrou muito em 85, 6 talvez, Lotus preta. Depois, em 92, teve uma temporada de quebra,
Mas na cercania ali de 89, não houve muito. De 87 a 91, né? Tirando 89, foram poucas quedas, poucas falhas. E aconteceu naquele carro. A Fórmula 1 tinha ainda essa imprevisibilidade. Quando você pegar o nível de abandono de corridas, mesmo não ocasionado por erro, isso foi decrescendo, né, Marcelo? Você tem pesquisa nesse sentido. A gente vai ver índices de pilotos frios como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Niki Lauda, nos anos 70, 80, quebrando, abandonando metade, até 40% de suas corridas. Enquanto que um Valtteri Bottas hoje abandonou 8% de suas corridas. Então não é graças à frieza do Valtteri, nem a Fórmula 1 tinha imprevisibilidade, né? Sim. Então o Alan fez uma temporada de novo, onde se o Senna desse um vacilo, era ele quem ganhava. Se o Senna vencesse, ele estava em segundo. Fez o que o Lauda fez em 84. Até chegar naquela batalha de Suzuka, que o nosso amigo Márcio Madeira escreveu como ninguém sobre aquela corrida. Né? Ali um Prost possuído, com essa corrida espetacular, com aquela reserva, que ele realmente tinha uma reserva técnica bastante grande, e aí o campeonato acaba daquela forma. Sim, não podemos esquecer que o Prost queima a largada, muito de leve, mas queima, né? Né? Isso. Ele realmente estava com o objetivo de terminar o campeonato ali. Se fosse Exatamente. Ou exatamente. Não aconteceu. Não aconteceu. Aí tem toda a história de Suzuka, né? Realmente, o Ayrton consegue a ultrapassagem. A alegação, aquele legalismo ali de falar que tinha que voltar no caminho, ele se enrosca na chicane e volta pela frente. Ora bolas, cortar a chicane deve ser proibido, e depois isso mudou, se ganha tempo com isso. Né? Ele ficou 1 minuto parado, então não tinha o menor sentido. No ano seguinte, o famoso briefing, Nelson Piquet fala que seria um absurdo ter que voltar na contramão, entre aspas, para depois retomar o caminho, e o Ayrton fica chateado com aquilo. Mas é isso, aconteceu um papelão, o Prost corre na torre, tinha aquela indisposição. Perdeu só por isso? Não, teria Austrália, né? Mas foi feio, porque aquela vitória foi maravilhosa, na corrida foi maravilhosa, ele poderia ter levado a decisão para a Austrália. Aí, assim como em 88, seria outra cabeça para pilotar na Austrália, uma corrida de chuva, que ele acabou rodando, seria outra, ele teria chance de vencer, quem sabe. Mas acho que pesou muito esses 3 abandonos, foram 3 abandonos que o Prost herdou 3 vitórias. Né, você devolveria 27 pontos para o Ayrton e tira 9 do Prost se ele ficasse em segundo nas 3. Já estaria o campeonato de novo para o Ayrton. Então, é o imponderável. Agora, o imponderável entre 2 campeões, né, não pode acontecer, porque o outro aproveita, tem competência para aproveitar. O Berger não seria campeão em 89, né, e o Prost, no seu auge. Né. Ao final daquele biênio, eu acho que o Ayrton terminou sua forja. Né, ele aprendeu muito na Lotus, aprendeu muito ao duelar com o Prost. Ficou provado que na velocidade pura, na capacidade com o carro, em todas as circunstâncias e tal, havia quase que um abismo entre ele e um cara que era o melhor piloto do mundo até então. Acho que isso é que chocou o mundo. Né? Na questão ainda da avaliação da corrida, do campeonato, ele ainda estava na sua curva de aprendizagem. Mas nada disso de que foi campeão sem pontuação, mérito em 88, não dá para tirar, pelo amor de Deus. Essa história do Ayrton e do campeonato, olhada com mais cuidado, deixa isso muito claro. Fazendo só um parênteses para fechar essa parte, o Joe Ramírez tem uma frase, quando instado a comparar os dois, ele disse o seguinte: com os carros muito acertados, tudo em condição perfeita, o Prost é melhor que o Senna. Com os carros em situações quase iguais, o Senna vai superar o Prost. Agora, quando tiver dificuldade, os carros estiverem ruins, a pista, etc., o Senna é muito superior ao Prost. Então, a situação em que tudo estivesse perfeito era situações pontuais nas quais o Prost superou o Senna. No demais, o normal era que desse Ayrton Senna sempre nesse confronto. E só para fechar ali a parte foram 4 abandonos sequenciais do Senna, na verdade. Estados Unidos, Inglaterra, a própria França, né, que a gente não considera assim que o Prost ia ganhar, como você falou, digamos, ou pelo menos era favorito. Então, talvez nisso mas foram 4 abandonos, 4 corridas em que, por problemas de carro, o Senna abandona. Então, digamos, coloca mais um segundo lugar para ele e uma vitória para o Prost ali, esses 27 que você ganhou ainda mais. Né? Então, foi Estados Unidos, Inglaterra, França e
Tem mais uma. Eu não me lembro agora, mas foram 4, sim, na sequência. Uhum. Lembrando que o Senna havia, depois dessa situação no Brasil, havia vencido 3 corridas na sequência, né? Bom, mesmo com esse erro do Brasil, ele já tinha aberto uma vantagem muito grande, e que coisa que em abril, em maio, o pessoal já pensava, ih, esse ano já acabou mais cedo do que 88. E são essas quebras na sequência que realmente prejudicam e fazem o jogo se reequilibrar. E aí nós temos momentos muito legais, como, por exemplo, na Alemanha, que o Prost estava na frente, tem um pequenino problema de marcha, o Senna consegue vencer. Mas aí corridas como na Espanha e na Bélgica, o Senna imprime grandes vitórias sobre o Prost. Remonta lá para Imola, né? Aquela velha discussão, que eles tinham um acordo, era a primeira curva, era a primeira volta. Enfim, o Prost entendeu que na pista ele não ia vencer. Ele ia depender ou dos infortúnios do Senna ou então dessa guerra psicológica, que foi onde ele tentou de todas as maneiras, né? A Itália, Perfeito. a Senna domina a corrida, enfim, e acaba abandonando também. Então foram muitos abandonos na liderança e por problemas mecânicos. É isso que definiu o Uhum. Campeonato de 89 sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Com certeza. Talvez eu tivesse 3 na cabeça, Marcel, porque foram as 3 vitórias quase certas, né? Que ele liderava com folga e tal. Mas realmente teve essa da França, eu não me lembrava. Exato. Era mais uma, pelo menos para pontuar, né? Então a Fórmula 1 ainda tinha também um imponderável, sobrenatural ali de Almeida, coisa nesse sentido. Ainda tinha, né? Que por um lado é até... Com o Senna, né? Como? Eu não te ouvi. Do Nelson, tem coisa que só acontece com o Botafogo, mas aí algumas coisas aconteceram com o Senna. Próximo Aconteceram com a... esse ano. Não teve, não teve, não teve. Aliás, o Prost não teve falha mecânica nesses dois, porque o Senna em 88 ainda teve, esse Portugal e Espanha foi, pelo menos um deles teve alguma coisa de câmbio, alegadamente. O Brasil foi uma falha, né? O Brasil teve uma questão, teve problema inicial, teve que trocar de carro, depois foi desclassificado, né? Então, realmente, e são algumas coisas, é difícil falar, o jeito de dirigir cuida do carro. Em alguns aspectos, sim, mas outros não. Não me convenço que sempre é o estilo de direção que faz isso. Até porque, com o próprio Ayrton aconteceu naquele ano, não aconteceu nos outros. Né? O Prost teve anos, o Piquet teve anos de quebra, o Piquet é um piloto cerebral, teve anos de quebra. Né? Com aquele foguete da Brabham de 84, que ele crava 9 poles, bate o recorde de pole em uma temporada, que quebra o ano inteiro. Isso aconteceu com grandes pilotos. Essa Fórmula 1 ainda ocasionava os infortúnios, né? A falha mecânica do imponderável. Vinícius, eu vou mais um mito que nós estamos falando, para ver se eu consigo colocar um videozinho, um pequeno trecho do Piquet falando. Certo. Um outro mito que essa imprensa que você falou, essa parte da imprensa, de certa forma alimenta, o próprio Piquet também alimenta, embora nós tenhamos certeza que eles não, que aí eles estão usando da hipérbole, né? Mas há muita gente que talvez se convença por isso, lendo esses comentários, essas verdades absolutas. Então, um trechinho de um vídeo do Piquet no qual ele fala a respeito dessa ideia de melhor carro, de acertar carro. Vamos lá. Vou colocar aqui um pedacinho, né? Se o áudio estiver ruim, pessoal, vou deixar o vídeo no link no final, porque a própria gravação, acho que tem um áudio externo que indica um pouco o som, mas vamos ver, colocar aqui. Lá. Isso aqui. Cada um tem características diferentes. Eu adorava desenvolver as coisas e ganhar com as coisas que eu desenvolvia. O Senna adorava ir para o time mais forte. Ele queria ir para o time mais forte. Ele achava que o time ia ganhar e ia para lá. Essa frase. O Senna queria ir para o time mais forte. Ele achava que o time ia ganhar e ia para lá. Vinícius, isso se configura real na carreira do Ayrton Senna, seja antes de entrar na Fórmula 1 até o fim da carreira dele? Pois é, Marcel. Aí tem o nosso Nelson, né? Nosso outro tricampeão, e a questão é nítido que ele se incomoda
também. Não precisava, ele tem uma história bacana na Fórmula 1, espetacular na Fórmula 1, mas talvez a dimensão que o Senna tenha tomado na história social do Brasil, que é a face 1, também o reconhecimento internacional também, tem uma discrepância grande, e ele muitas vezes dá essa pequena mordida aí. Soprou muito poucas vezes na vida, mordeu mais do que soprou a imagem do Ayrton, né? Isso também também tem a questão de retroalimentação com a turma nossa ainda no Brasil, que é muito do Piquet, né? Porque ainda tem no meio de automobilismo também muita gente que ainda aquele negócio da torcida do Piquet passou de pai para filho, virou time de futebol e continua tendo essa comoção em torno dos dois e traz um certo ambiente de polarização, digamos, né, que a gente vê que é tão ruim na política, em outros assuntos, então fica aquela coisa binária, que a qualidade de um deriva do outro e por aí vai. Enfim, esse parênteses, só para colocar em que contexto está o piquetismo nessa análise de automobilismo brasileiro. Tem uma certa influência e que é fato que o próprio Nelson estimula um pouco isso até hoje, infelizmente. Até chegar naquele extremo da piada, né, de que quem era melhor, ele é melhor porque está vivo, né, chegou a falar isso, né, um humor de gosto duvidoso aí para não precisava. Mas é isso, ele... Fiquei meio romântico. Isso. Tem o espírito Romário, né? Ainda bem que todo mundo pode falar, isso é mais importante. Apesar de poder falar as coisas, tem que poder falar, depois cada um avalie como aquilo é interpretado e como se cabe ou não. Mas em relação a ter o melhor carro, que a gente tem uma conotação aí também da questão do não saber acertar carro. Eu leio. São duas coisas que... Né? Eles estão ali, ela é ali adjacente a esse pensamento. Eu faço a interpretação também de que o Ayrton era... Porque ele insinuava que na Lotus, o Ayrton, o problema da Lotus era o Ayrton. Ele chegou a falar isso lá nos anos 80. Ele dizia que o Ayrton não sabia acertar o carro, por isso que o chassi era ruim, porque ele considerava o motor Renault muito forte. Realmente era um motor potente nos treinos, era um motor forte, potente. Mas todo mundo sabe que bebia muito, que quebrou muito, que o próprio chassi era frágil também. Depois o próprio Nelson, em 88, pega a Lotus, ironicamente, pega uma Lotus Honda, com toda a equipe da Honda, Peter Warr ali, a história vencedora da Lotus, ainda estava ali de certa forma. Muito dinheiro da Camel ainda, patrocinadora forte, né? E aquele projeto naufraga. Quer dizer, não é culpa do Nelson, mas também o Nelson não foi capaz de resolver aquilo, né, da Lotus. A Lotus, pelo contrário, foi só piorando nas mãos do Nelson. Que era, assim, um grande administrador de carro, um cara que dava retornos muito bons, um cara que gostava dessa parte de dar esse feedback. Como é a melhor qualidade dele, fica essa tendência em desvalorizar esse outro lado do Ayrton. Que também não se confirma, né, Marcelo? Vou aproveitar e discorrer sobre isso. A gente tem depoimentos do próprio Gordon Murray, que foi o grande parceiro do Nelson na Brabham, já mais de uma vez disse, inclusive também para o nosso amigo Marshall o entrevistou, em que ele coloca essas qualidades do Ayrton, aliás, duas delas, tanto de dar o retorno, de participar do desenvolvimento, como pensar na corrida, né? Gordon também fala isso, fala do golpe psicológico, né? Muito forte do Ayrton, para quem alega que ele oscilava, isso, quanto do pensar em tudo. Gordon usa esse termo, Ayrton pensava em tudo, em como poupar carro, em como ele reforça esse lado do Ayrton, porque também trabalhou com o Ayrton lá naquele momento bomba lá da McLaren com o Prost, né? Isso que nós conversamos. Então, em que pese isso tudo, não faz muito sentido dizer que o Ayrton não era um piloto atento, talvez não com gosto e com talento natural para isso, mas ele enxergava como um meio, né? Para ser um bom piloto, ele precisa ser bom em tudo, ele queria aprender, ele tinha muito esforço, ele olhava a telemetria, queria estudar aquilo sábado à noite, antes da corrida, enchia a paciência de mecânicos ali nos briefings, nas reuniões, enfim. Aliás, fica uma dica cultural aqui, eu estou assistindo ao Gambito da Rainha, um seriado Netflix, não sei se você ouviu falar, não. O pessoal que está nos acompanhando aqui, sobre uma prodígio do xadrez, a história de uma prodígio no xadrez norte-americana dos anos 60, né? História dessa menina. E, enfim, não vou dar spoiler aqui, mas eu consegui ver características desses grandes campeões, digamos, não só do Ayrton, mas dá um retrato muito fiel do que é também a busca pela obsessão pela vitória, atingir a perfeição e tudo mais. Então fica essa dica aí, é bem interessante para quem se liga. Acho que o seu público aqui desse canal tem muito a ver com isso. Então, o Ayrton tinha isso tudo. Não faz muito sentido essa outra insinuação desse outro lado. Sobre querer ter o melhor carro, ora, bolas, os campeões
querem vencer, né? E tentam fazer os melhores acordos. Acho que isso é natural. Mesmo que o cara seja um acomodado, queira só ganhar o dinheiro e aceitar qualquer coisa, os grandes campeões buscaram bons contratos. Eu acho que o Ayrton tem a ver, inclusive, com a ida com o acerto Honda-McLaren, digamos, ali nos bastidores. A Honda já gostou muito dele em 87, o Osamu Goto falou isso algumas vezes. Então, de repente, ele na intenção, McLaren é a grande equipe, mais estruturado, a Honda melhor motor, enfim. Até nisso eu acho que ele tem alguma participação, não foi o engenheiro desse acordo, claro, mas tem alguma participação. A outra coisa, se a gente for olhar de fato se ele, aí talvez é o que você queira abordar mais, se ele de fato teve o melhor carro. Se o Nelson fala isso de maneira oblíqua, quer dizer que ele não participava da melhoria do pacote, de maneira mais direta é a questão se de fato isso se confirmou. E talvez a gente tenha em mente só essa engenharia Honda-McLaren e aquele período de domínio, mas e o resto? O Ayrton entra na Fórmula 1 com alguns convites de algumas grandes, ele de repente ganharia menos do que na Toleman, mas ele faz uma opção pela Toleman, vamos lembrar disso, ele sabia que não teria condição de vencer corrida, né? O próprio Salto Palotto também ainda sabia que era um momento de aprendizagem. De repente, a gente não sabe os bastidores, nunca fica tão claro, né? Mas ele pode ter tido convite dessas equipes maiores, de repente, para ser segundo piloto ou para fazer muitas concessões. Ele sempre olhou para o lado financeiro, sim, né? Então, se fosse um obcecado por só ter o resultado naquele momento, ou só ter o melhor carro e não ponderar outras coisas na carreira, isso não se confirmaria, né? E, em seguida, conviveu também com muita dificuldade na própria McLaren, né? Quando a gente lê a relação Ayrton-McLaren, teve momentos de muita inferioridade técnica. Se brincar, teve mais GPs com inferioridade técnica do que o oposto. Pensar nisso, são seis temporadas, em torno de 100 GPs pela McLaren, 96 GPs pela McLaren. Eu não sei se a maioria deles, o Ayrton tinha o melhor carro do grid no domingo. Quando tinha o melhor carro disparado, era Prost que estava do lado. Quer dizer, é um quadro no qual você não vê dos outros grandes campeões que tiveram o melhor carro, né? Schumacher, esse é o ponto. Hamilton, né? Uma coisa é ter o melhor carro, você está sentado na melhor equipe. E a outra é a montanha que você precisa escalar. Ou seja, qual conjunto você precisa enfrentar. Geralmente uma outra equipe que está no mesmo nível, mas de repente não com um piloto espetacular, né? É olhar para o outro conjunto que vai ser seu adversário, né? Então, nas vezes em que o Ayrton poderia ter sobrado, como Michael Schumacher e Lewis Hamilton experimentaram bastante, que é ter o melhor carro e não ter um companheiro desafiador, O Vettel. 2 anos. Exato. Os 2 anos em que o Ayrton teve o melhor carro claramente, a temporada toda, foram 88 e 89, e tinha lá dentro o então melhor piloto do mundo considerado, né? O recordista de vitórias, o cara, enfim, já falamos aqui. Ele tinha um grande desafio ali dentro da McLaren. E mesmo nos outros 2 anos, vamos pensar, 90, ele ainda tinha um dos melhores carros, sem dúvida nenhuma, o carro mais veloz, o motor mais potente, que tinha mais desempenho nos treinos. Mas o que se viu no GP era um Prost que andou mais vezes à frente do Ayrton do que em 89. Então, isso meio que confirma que a Ferrari, em muitos GPs, né, numa conta rápida ali, meio a meio praticamente, oscilava muito, né? A Ferrari tinha desempenho de corrida, não só com o Prost, como com o Mansell. Além da interferência da Williams ali. Então, e o conjunto era grande, porque era Ferrari mais Prost. Não te ouvi, Marcel, seu som deve ter dado. Ganhou 2 corridas com o Nelson Piquet ao final do ano. Benetton, exato. O Goodsen vence uma com a Williams, né? Na Hungria. Isso. Foi um ano que teve 4 equipes vencedoras. Olhando apenas sobre esse espectro, mostra um ano em que muita gente competiu, né? Mas era que realmente os contextos das corridas eram muito diferentes, né? Eram diferentes, né? Então não foi aquela folga, porque ele já tinha o Berger na equipe, que obviamente não faria sombra para ele, não tem, era outro nível, é nessa linha que a gente está acostumado a ver hoje, né? De Barrichello, de Bottas. Então, mas o conjunto adversário, pelo principal, Prost mais Ferrari, era a montanha para se escalar naquele ano, além dessas outras interferências. E 91, outro dia eu vi o colega, o Fred Sabino, se não me engano, dizendo que 91 poderia ser colocado no pacote do empate, né? Mas na minha conta, a Williams foi melhor carro em mais GPs, uma quantidade maior de GPs. Ao contrário de 90, em que a oscilação mais ou menos equilibra o jogo, em 90 teve mais GPs em que a Williams foi à frente, e quando foi à frente foi seguramente mais, com Patrese deixando o Senna para trás facilmente,
O Berger termina em quarto no Mundial de Construtores, pela frente do Senna, a McLaren ainda leva. As 4 primeiras corridas teve vitória com sexta marcha, teve vitória na chuva, teve vitória em circuito de rua, em Mônaco. Teve Senna fazendo pole, sim, mas teve Berger largando em sexto, em quinto, e ninguém nota isso, né? Então não foi 4 GPs de domínio fácil da McLaren. Pelas posições de desempenho do Berger, a gente observa isso, né? Então, 91 ainda tinha essa dificuldade. A narrativa da imprensa, nesse ponto, dessa imprensa que nós estávamos comentando, ela é unânime em dizer que a partir da metade da temporada, a Williams tomou a frente. Eu sempre questionei isso. No GP do Canadá, que era a 5ª corrida, a Williams já estava num nível muito superior à McLaren e a todas as outras. O Mansell, depois do Canadá, no qual ele ia vencer e não vence porque ele fez uma grande cagada, né? O Senna abandonou aquela corrida, acho que foi problema elétrico, então a distância já era muito grande. E nas 3 corridas após, o Mansell vence, né? Então você chega na metade da temporada com o Senna tendo dominado as primeiras 4 corridas e o Mansell tendo dominado as 4 posteriores. Exatamente. Aí você tem a história da Hungria, né? Que é onde ele foi para fazer aquela pole. Que limite ele foi fazer aquela pole. E voltando àquela primeira curva, em que ele segura o carro, precisou travar a roda e se manteve à frente. Se ele perde a frente ali, ele nunca mais ia ver, ele ia ficar vendo, ele ia ser visto pelo retrovisor, os Williams, né? Então, até ali, aí veio uma resposta técnica mais no fim do campeonato, veio, sim, né? E também não era uma contribuição do Senna, nesse não saber acertar carro, ele tomou a frente do Tênis. 91 é o ano que ele trabalha com mais afinco na melhoria. Muito. E nos testes de inovações técnicas, ele tomou a frente realmente disso. Exato. E no semblante do Ayrton, se não me engano, na Alemanha, parecia o semblante do Prost, na Bélgica em 88. Fala, ó, desse jeito não dá, não vai dar, né? E ao fim do ano ele escreve uma coluna para 4 rodas em que ele fala, esse foi meu ano mais difícil. Ele chegou a dizer isso. Chegou a dizer, um ano muito difícil. É possível que eu vou ter que ganhar o quarto com tanta dificuldade? Uma coisa nesse sentido, uma coluna para 4 rodas, que eu tinha até pouco tempo. Então, em que pese tudo isso, Marcel, a gente até tem uma conversa antiga, quando a gente compara estatística em Fórmula 1, tem uma questão muito, muito clara em automobilismo, que quem consegue a estatística é o conjunto, é o binômio carro-piloto. Então, o piloto sozinho vai correr no máximo a 30 km por hora, 35, é isso? Se ele tiver que correr. E o carro sem piloto, a menos que você tenha controle remoto, também vai ficar parado. Quem consegue é o binômio, a pole, a vitória, o título, tudo isso é o binômio. Então, para se comparar, ao contrário do tênis, em que a raquete é igual e o tênis é igual e a bolinha, é o homem, o boxe é o homem. É automobilismo, né? Nesse caso, a gente pode até fazer analogia com o esporte coletivo, né? Em certa escala. Então, porque a Will Chamberlain está num time mais limitado do que Michael Jordan, né? Não é justo comparar as vitórias por equipe, né? Você tem essas variáveis no esporte coletivo também, títulos individuais no esporte coletivo. Números individuais ainda tem no esporte coletivo, ainda tem algumas coisas que dá para recortar de desempenho. Mas quando se fala de títulos por equipe, né? A gente cai nessa Copa do Mundo, né? Messi não tem Copa, Cruyff não tem Copa, né? Então cai nisso. E o automobilismo é a mesma coisa. A Fórmula 1 fez o Jim Clark bicampeão e o Sebastian Vettel tetracampeão. É isso? Fez o Ayrton tricampeão ser considerado um dos grandes. Não é isso? Então, tem uma coisa interessante que é quando a gente tenta colocar um denominador comum na comparação, ou seja, tenta equiparar um pouquinho a parte técnica para o que sobrar seja de fato o piloto. Tudo por aproximação, porque nunca é exato. Mas se a gente recortar a estatística desses grandes pilotos, os grandes ponteiros da história, naqueles anos em que eles disputaram título ou que tinham equipamento para tal, onde isso ficou claro, as estatísticas desses gigantes passam a ser muito parecidas. Isso é muito curioso. Então, o Fangio teve uma carreira curta, né? Mais curta, e praticamente em todos os anos ele foi competitivo, conseguiu, né? Ele mudava de carro porque ele era o melhor, os contratos eram curtos, sabe? Ele sempre teve um dos melhores carros, então ele sempre disputou ali a competência dele. E tem aquelas médias espetaculares, inalcançáveis.
Mas quando a gente recorta a carreira do Jim Clark para os anos em que ele competiu, as do Ayrton, do Schumacher e do Hamilton, ficam muito parecidos, né? Falando aqui dos três, Senna disputou 4 títulos e venceu 3, não é isso? 75%. Schumacher disputou 10 títulos até o fim e ganhou 7, 70%. Hamilton vai agora para a 10ª temporada e 7º título. Ele perdeu 2007, perdeu 2010 e perdeu 2016, então 70%. Percentual de vitórias: 48 Schumacher, 44 Hamilton, 42 Ayrton, em que pese duas coisas nessa escala do tempo aí. Schumacher teve menos quebras um pouco que Ayrton, proporcionalmente, né? E Hamilton muito menos que Schumacher, por causa desse tal imponderável, que ajuda a bombar a estatística. Para não deixar o cenismo muito alheio, se você somar as 2 vitórias do Ayrton, a de Suzuka e a de 91 que ele entregou para o Berger, essa proporção já fica parecida ali com um dos dois, fica 46. Fica ali entre Hamilton e Schumacher, muito parecido, né? O Ayrton passaria 29 vitórias e 64 GPs. Qual que é a desproporção entre os três? O Ayrton fez 64 GPs, 40% da sua carreira, disputando títulos. Schumacher fez 136, né? O dobro. Mais do que o dobro, né? E Hamilton está indo amanhã a 189 GPs com carros em que ele tinha condição de disputar o título. Sim. E aí a gente vê, não é? Então você pode ponderar isso, né, das corridas que se perdiam pelo imponderável, e pode também observar, como falamos, os adversários, as montanhas de cada um, né? Quem tinha que derrotar. Schumacher, em 40% desses 10 títulos, em 4 temporadas, de 2001 a 4, digamos, ele teve isoladamente o melhor carro, e seu companheiro foi Rubens Barrichello, certo? Nos outros 6, tinha conjuntos, mesmo quando ele teve um carro ligeiramente inferior, como em 97, na minha opinião, a Ferrari era inferior ao Williams, o conjunto Villeneuve e Williams possibilitou a briga. O Villeneuve era um ponteiro, era um Prost, era um Lauda? Não, né? Então não foi sempre que ele teve essa barreira intransponível. Já com Alonso ele teve. Aí sim, em 2006, Ferrari e Renault se equilibram, e Alonso era um cara que tinha competência para brigar com qualquer um dos gigantes. Então Prost teve, o Michael teve lá suas montanhas para escalar, né? O Hamilton, que pese ser um baita de um piloto, um cara que vai entrar sem dúvida nenhuma para a história, já entrou, né? Tá no top 5, mas ele teve 60% dessas 10 temporadas em que ele teve disputando o título, em 60%, em 6 delas ele tinha o melhor carro isoladamente. De 14 a 16, 17 a um certo equilíbrio com Ferrari, né? Ainda que a inteligência de corrida da Mercedes seja bem melhor, a Ferrari teve mais veloz em alguns períodos. E de uns anos para cá ele volta a ter isoladamente o melhor carro com o Bottas. Ou seja, não há outro conjunto ameaçador e a ameaça interna é muito baixa. Então, em 60% ele teve melhor carro. Mesmo na primeira trinca de anos ele tinha o Nico, que também é um excelente piloto desafiador, mas que também não é o próprio Nico sabe disso, não estava à altura do Lewis, né? Então, só para a gente dimensionar direitinho o percentual que cada um teve disputando, a quantidade bruta que cada um teve disputando títulos, desses títulos, qual foi o desafio, de que época da Fórmula 1 estamos falando, para a estatística pura e fria não ter a pretensão de dizer sobre a qualidade do piloto. Talvez essa lembrança do Ayrton como o melhor da história, ou pelo menos esteja à altura desses gigantes recordistas, seja que as pessoas entendem isso naturalmente, ou intuitivamente, mesmo que não tenham detalhado ali, entendem que o como conta muito. O Jim Clark, bicampeão, tem esse respeito desde sempre, né? Por exemplo. Sim, Marcelo. Do Senna encerrar o 92, 93, no qual ele tinha um binômio claramente inferior, porque o carro da Williams era muito superior, inclusive tecnologicamente, né, Vinícius? Foi o ápice da Fórmula 1. Paradoxalmente, 27 anos atrás, a tecnologia era superior a hoje no sentido de quanto mais o carro oferecia. E ali ele conseguiu 8 vitórias nessas 2 temporadas, e vitórias de forma
absurda, né? Com o Domitor em 93, que é a mais lembrada, mas as vitórias dele em 92 também foram muito emblemáticas, e em 93 outras corridas nas quais ele abandonou vítima do carro. Então, o índice de abandonos foi muito alto, mas ele venceu 25% das corridas nas quais era para, em teoria, a Williams vencer 100%, né? Então, esse estar dele é um diferencial, né? Todos esses grandes caras ganharam corridas com conjuntos inferiores. Vamos fazer justiça ao Hamilton, que fez corridas brilhantes na McLaren, na chuva, espetaculares, com alguma dificuldade técnica. Mostrou habilidades absurdas na Mercedes, controle de carro. É impressionante. O Michael nem se fala. Schumacher na Ferrari, de 96 a 98, principalmente. 96 com o carro. 5, né? A Benetton 95 corridas. A própria Benetton, exato. Em 95 teve a corrida espetacular na Bélgica e na Europa, corridas fantásticas, desempenho individual absurdos. Se for buscar Fangio e Clark, a mesma coisa. Outros pilotos fizeram também suas coisas geniais, mas esses sim talvez se destaquem nessa capacidade de tirar do desempenho. Mas em termos de dificuldade na carreira, acho que o Clark e o Senna foram muito limitados por equipamentos, percentualmente, conforme a gente viu aqui. Você falou do Ayrton. Nesses 40% dos GPs onde ele tinha pelo menos condição de disputar título, em que pese que nós estamos incluindo nesses 40%, 90 e 91. Né? Inclusive em 91, quando em 10, 12 corridas ele tinha um equipamento inferior. Estamos incluindo, porque a diferença talvez não fosse tão grande. Mas nos outros 60, o Ayrton vence o quê? Vence 14 corridas. Então, ele tem 14 vitórias em que ele não tinha o melhor pacote. A gente vai lembrar da Lotus também, que ele só ganhava na rua, ou na chuva, ou nas duas coisas ao mesmo tempo. Né? Teve uma vitória em autódromo seco, que foi na Espanha, que o Mansell chegou ali a 14 milésimos, não é? Então, esse olhar para a separação do binômio com certo cuidado, para quem quiser falar de piloto, é muito interessante. Agora, significa que qualquer piloto faria, qualquer bom piloto faria o que o Schumacher e o Hamilton fazem, de ficar mais de uma década disputando título? Não, isso é coisa para um piloto muito especial, ter a cabeça para isso, ter a motivação. Enfim, tem muita coisa que não é para qualquer um. E a construção deles chegarem nessa situação também é um mérito. Muito absurdo. É muito absurdo. O Mika Hakkinen, que era um baita de um piloto tecnicamente velocíssimo, piloto que se tornou inteligente também, com leitura de corrida, ele se esgotou em 2001. Ele falou, ele não aguenta mais. Ele ainda tinha carro. Até em 2000, eu tive a sensação de que algumas vezes ele não foi o mesmo que em 98, 99. Ainda fez grandes corridas, mas tinha momentos em que parece que ele não estava o mesmo Hakkinen, que ele estava cansado. Isso esgota. Né? Então o cara tem que ser mesmo fora de série para conseguir isso. Mas a gente não pode ficar cego nisso. E isso aqui para destacar o quanto Clark e Senna foram limitados pelos seus equipamentos. Um pequeno submito aí, questão da Lotus também, que muita gente coloca que a Lotus, aquele quarteto tinha a mesma condição de brigar naquela altura. Né? Que eram os 4 grandes pilotos. Ora, bolas. Também não tem cabimento. E tem uma conta muito simples e rápida que a gente faz. Um carro para ser bom, Marcelo, você deve concordar, o pessoal que assiste também. Ele precisa ser veloz e precisa ser consistentemente veloz. Não adianta ser veloz no treino, não ser veloz na corrida. Ele precisa ser veloz e ter consistência, manter essa velocidade o máximo possível no GP e ser confiável. É tudo isso. A própria velocidade da Lotus era inferior. Né? O Senna fez metade das poles com a Lotus preta. É verdade, ele fez 15 em 32 corridas. Ele dominou as pole positions na Lotus John Player Special. Mas quando você compara o desempenho dele e do Prost nesse biênio com o que era de Senna e Prost com o mesmo carro, aquele 28-4 cai para 21-10, se não me engano. Ou seja, essa disparidade já mostra que a própria McLaren ainda era mais veloz do que a Lotus. Né? E depois a Williams com a McLaren também, se você comparar Mansell e Prost, se equivaleram em treinos em 90, e quando se compara o 86 e 87, o Mansell esmaga o Prost em largadas. Ou seja, a Lotus era mais lenta que a Williams, numa medida que cabia a McLaren ainda entre ambas. Velocidade pura. Né? E na corrida, a Lotus era mais consistente e mais veloz do que as outras duas? A gente
pese o consumo e a fragilidade do chassi. Não. Então, o Ayrton foi quem equilibrou aquela disputa para que houvesse aquele quarteto. Claro que Piquet, Prost eram pilotos fora de série, ainda naquela altura, já no auge, o Ayrton ainda crescendo. Ele tem muita corrida espetacular ali entre os quatro, foi um período mágico, mas tem que lembrar que as proezas do Ayrton foi que levaram aquela disputa a ser equilibrada. Eu só me pergunto como é que seria aquele campeonato com Prost e Senna na Williams. Talvez não fosse 88 e 89, mas eu acho que não teríamos esse equilíbrio de Mansell, de McLaren ou Piquet na Lotus, não teríamos esse equilíbrio entre os quatro. Tem esse palpite, esse feeling. Irmão, muito obrigado, cara. Acho que tá bom para o nosso... Primeira participação tua, vai ter futuras ainda. Aquele nosso tema de times de futebol e bandas, aí futuramente a gente vai fazer uma tabelinha aí. Opa. Mas muito Vai ser obrigado. bacana. Vai ser bacana. Espero que todo mundo assista esse período e entenda que Ayrton Senna não se tornou tudo o que se tornou apenas por algumas coisinhas. É um conjunto de fatores, tudo que ele foi e tudo que ele fez é o que o elevou a essa categoria, né? É isso, a mensagem final seria nesse sentido mesmo, a gente ter tranquilidade, o pessoal que cobre Fórmula 1 ter tranquilidade com o legado do Nelson, que é maravilhoso, mas que também é bacana ter o Ayrton nessa dimensão internacional e tentar entender com um pouco mais de carinho, o que o Senna se tornou como imagem pública no Brasil. Esse carnaval em torno dele, que muita gente fala, é natural. Isso não interfere, não precisa interferir na análise de quem está falando de Fórmula 1 de maneira mais técnica, né? Dá para separar as coisas, tentar entender o que é essa imagem e essa desproporção e tratar com mais calma, não precisa diminuí-lo para compensar nada. Faltou só a gente falar sobre velocidade de corrida e volta rápida. Acho que já estouramos muito tempo, mas de repente fica para um bate-papo aí. Senna não era tão rápido em corrida, porque tem poucas voltas mais rápidas. Mas uma outra oportunidade a gente vai falar disso, que certamente não condiz com a realidade, até porque ele se colocava numa situação em que ele não precisava fazer volta mais rápida. Lembrando que agora que a volta mais rápida voltou a vale ponto. Hoje ela tem um fim em si mesmo, né? Que ganha um ponto. Antigamente era só uma consequência, não tinha reabastecimento, era mais no fim da corrida. E quer ver a prova cabal? Velocidade de corrida. O Ayrton andou, enquanto o Senna e Prost estiveram na pista em 89, ele andou 95% do tempo à frente do Alan, que era velocíssimo em corrida. Então, só isso já comprova, né? E uma vez eu fiz um cálculo, mas eu só vou jogar aqui. Ele tem 19 voltas mais rápidas, mas em mais da metade das corridas dele, ele ficou sempre com o top 3 de fastest laps. Então, não fez a volta mais rápida, mas geralmente ele ganhou essas corridas, geralmente ele estava ali, ele abandonou, acontecia muito. Exato. E tinha questão em Suzuka, por exemplo, quem fez a volta rápida foi Ayrton. Porque ele precisou caçar. Mas daí, atrás, ele precisa caçar. Essa volta mais rápida não está nos registros porque ele foi desclassificado. Foi desclassificado, exatamente. Mas ele fez de fato porque ele estava caçando. Né? Exato. Porque ele estava caçando, quem está na caçada, Kimi Raikkonen é um que tem mais desproporção, né? É um cara que também vem de trás, tem esse comportamento, tem muita volta rápida, porque é um caçador. Exato. Mas é isso. É isso, meu amigo. Um abração. Prazer participar aqui. Parabéns pelo seu trabalho no canal. Aí sempre que eu posso acompanho. Muito feliz de ter participado. Obrigado, cara. Um abração.